Nós vamos conversar sobre a Escritura, vamos retomar a nossa reflexão a respeito da primeira epístola de Paulo endereçada aos Coríntios. Então, por favor, abra sua Bíblia comigo, lá, em 1 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler os versos 10 a 17. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso de número 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Depois de saudar seus leitores nos primeiros versos, depois de orar por eles, Paulo inicia a sua exortação. Paulo inicia as suas admoestações, que resultam do relatório que ele recebeu por parte de membros da casa de Cloe, verso 11. Muito possivelmente essa senhora, chamada Cloe, era uma asiática rica, uma empresária de sucesso, cujos interesses comerciais faziam seus funcionários e representantes viajar entre Éfeso e Corinto. Se Cloe era cristã ou não, é algo impossível de saber. Há dois movimentos acontecendo aqui concomitantemente. Esses movimentos foram decisivos no processo que deu origem à primeira epístola de Paulo endereçada aos Coríntios. O primeiro movimento é o silêncio dos crentes de Corinto. Eles não falam nada para Paulo a respeito das brigas deles. Paulo não é informado sobre a desunião da igreja pelos membros da igreja. Ele é informado a respeito do que acontece lá na comunidade cristã que ele plantou por meio do intermédio de gente de fora da igreja. E eu admito que me identifico com os coríntios aqui, pois eu também não gosto de divulgar ou de publicizar os meus erros, os erros da minha família, os erros da minha comunidade. Então, o primeiro movimento é o movimento do silêncio dos crentes gregos. O segundo movimento simultâneo é a divulgação dos erros dos crentes coríntios por parte do pessoal ligado a Cloe. Meus irmãos, ser crente não é fácil. E não é fácil desde o início da igreja. O que a gente faz e o que a gente deixa de fazer cai na boca do povo. Quer a gente goste, quer não. E quando o camarada é crente, quando a mulher é crente, a fofoca fica ainda mais gostosa e interessante. Olha lá fulano
fazendo isso, falando aquilo, e ainda diz que é crente. Então, não é fácil ser crente. Os da casa de Cloe, os funcionários dela, imagino eu, falaram com gosto dos erros que os coríntios estavam cometendo juntamente ao apóstolo Paulo. O grande problema dessa passagem é a desunião dos crentes, visto que há na mesma comunidade pelo menos 4 partidos. Aqueles que se identificam com Paulo, aqueles que se identificam com Apolo, os que se identificam com Pedro, chamado aqui por seu nome aramaico, Cefas, e aqueles que se identificam com o próprio Jesus Cristo. Essa estima exagerada e intensa por uma personalidade reflete, na verdade, a própria cultura e formação dos gregos. A veneração aos antepassados e a veneração a heróis eram coisas muito comuns na cultura dos gregos. As crianças gregas cresciam ouvindo histórias empolgantes e encantadoras sobre personagens da mitologia, como Hércules, como Odisseu, Teseu, Perseu, Aquiles, entre outros nomes. De acordo com o texto, há 4 partidos naquela igreja. E há algumas hipóteses para tentarmos explicar os motivos do alinhamento que aconteceu ali. Os partidários de Paulo eram-lhe fiéis, eram-lhe leais como fundador original da igreja. Então aquelas pessoas compreendiam que tinham uma dívida para com Paulo, afinal de contas foi por intermédio dele, foi por intermédio de sua pregação que eles romperam com o completo paganismo e se entregaram a Jesus. Então, essas pessoas que formavam o partido de Paulo eram fiéis a Paulo e estavam dispostos a obedecê-lo em todo o tempo. Aceitavam tudo o que Paulo dizia ou aquilo que disseram que ele disse. É aí que reside o perigo. Olha, Paulo disse isso, então você deve obedecer. Esse é o primeiro partido. O segundo grupo, o segundo partido, é o dos partidários de Apolo. E esses formavam aquele grupinho mais teológico da igreja. Os partidários de Apolo eram os intelectuais da igreja, interessados em teologia. Quando lemos Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, no versículo 24, Lucas nos informa que Apolo era um egípcio natural de Alexandria. E Alexandria, no século I, era a cidade universitária mais respeitada e criativa do Mediterrâneo. E Lucas informa-nos ainda que Apolo era homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Apolo era competente, ele possuía grandes habilidades retóricas, possuía grande intelecto e expunha as Escrituras com simplicidade, com profundidade e com grande capacidade. Alguns crentes passaram a admirar tanto Apolo, que depois de sua passagem como pregador cristão em Corinto, passaram a segui-lo. Olha, eu sou de Apolo. O terceiro grupo é composto pelos partidários de Cefas, e esse grupo possivelmente refere-se àquela ala mais conservadora da igreja, aquela turminha que gostava apenas de cantar os hinos do Novo Cântico, aquela turma mais apegada à tradição, aquela turma que formava possivelmente o segmento judaico da igreja. E por fim, encontramos o quarto partido, os partidários de Cristo. Certamente esse é o melhor grupo. Engano seu. Dos 4, o pior de todos os grupos é o grupo dos partidários de Cristo, porque eles não respeitavam
a liderança da igreja. O desejo deles era de liderar a igreja, e para fazer isso, não se importaram em sabotar a liderança oficial da igreja. Embasados em uma forte dose de anti-autoritarismo, eles utilizavam um argumento muito lógico: quem precisa de líder? Cristo é o nosso cabeça, Ele é a cabeça do corpo, dependemos apenas dEle, vamos diretamente a Ele. Meus irmãos, os partidários de Cristo não respeitavam a liderança que o próprio Cristo instituiu. E eu consigo encontrar aqui, eu consigo estabelecer aqui uma relação entre o antigo partido grego de Cristo e o atual movimento denominado de nem sei como é que é o nome do movimento. A gente se refere aos indivíduos que são adeptos. A gente chama essa turma de desigrejados. Não é verdade? E os desigrejados são aqueles que interpretam toda a estrutura religiosa como instituição desnecessária. Só que um cristão sem igreja é como uma pessoa sem família. Tem coisa estranha aí. Uma pessoa sem igreja é como uma pessoa sem família. Tem uma coisa estranha aí, porque, na verdade, todos têm família. Quando a pessoa diz, eu não tenho família, ela está criticando a qualidade do relacionamento que ela tem com a família. Porque pai ela tem, ou teve, mãe ela tem, ou teve, irmãos ela tem, ou teve, primos ela tem, ou teve. Ela tem família. O que ela critica é a qualidade do relacionamento com a família. O mesmo se aplica à igreja. É estranho, é anormal e é perigoso ser crente e não pertencer a uma igreja. Diante daquela desunião que caiu na boca do povo, que foi motivo de fofoca, o apóstolo Paulo endereça aos cristãos gregos uma súplica. Verso 10: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês falem a mesma coisa, que não haja divisão entre vós, e que sejais inteiramente unidos. Paulo faz um apelo em nome do Senhor Jesus. É a 10ª vez, em 10 versículos, que Paulo faz referência a Jesus nessa epístola. E frequentemente o apóstolo Paulo exorta seus leitores apelando à mediação do Senhor. Escrevendo aos Romanos, Paulo exorta seus leitores pelas misericórdias de Deus. Romanos capítulo 12. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo os admoesta no Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4. E por fim, no caso de Evode e Sintique, Paulo estimula aquelas mulheres a se entenderem e a pensarem concordemente no Senhor. Filipenses 4 capítulo, versículo 2. Paulo exorta os coríntios, como seus irmãos e irmãs, a conformarem seu comportamento ao Evangelho, não como lei, mas como uma reação à graça do Senhor. O apelo de Paulo é um apelo para a unidade. A palavra grega traduzida por rogar comunica a ideia de um chamado para o mesmo lado. A ideia do texto grego é que as pessoas estão em lugares diferentes e alguém se levanta e diz assim: olha, gente, todo mundo para cá. Sai daí, vem para cá. Aqui é o lugar certo. Você precisa estar perto de mim. O chamado de Paulo à unidade é esse chamado para o mesmo lado. Vamos convergir. Vamos nos alinhar. Vamos nos entender. Vamos cooperar. É esse o chamado do apóstolo Paulo. Ademais, esse verbo está empregado no presente.
o que ensina para a gente a seguinte lição: unidade da igreja não é assunto para o passado nem para o futuro, é um desafio para a gente hoje. Já escutei diversas vezes pessoas dizendo para mim o seguinte: ah, pastor, a igreja de antigamente era diferente. Ah, pastor, a igreja de antigamente era unida. Aquilo sim era união. Eu acredito em você. Eu acredito. Também escutei histórias maravilhosas sobre os crentes que nos antecederam. E que bom que foi legal. Mas não basta ter sido bom. A unidade da igreja não é assunto para o passado, não é coisa de museu, é coisa para o presente. Tampouco a unidade é apenas um desafio para o futuro. Ah, a igreja deve ser unida lá na frente. Certamente deve ser unida, porém o desafio é para nós agora. A unidade da igreja é um assunto para a gente lidar e enfrentar agora, no presente. Diante do que foi dito até aqui, eu queria prosseguir com a nossa reflexão, conversando sobre o tema, o chamado para a unidade. E a primeira lição que aprendemos com o texto é que esse chamado para a unidade nos conduz da divergência para a convergência. O chamado para a unidade promove isso em primeiro lugar. A divergência dá lugar à convergência. A exortação do verso 10 revela e anuncia a preocupação primária de Paulo com a unidade da igreja de Corinto. Aliás, muitos dos problemas daquela comunidade refletem o espírito de dissensão e de competição que há entre eles. O apóstolo endereça àquela comunidade 3 exortações, 3 pedidos, sendo o primeiro pedido o seguinte: faleis todos a mesma coisa. Faleis todos a mesma coisa. A ideia aqui não é de padronização de vocabulário. A ideia aqui é de que, se tratando do Evangelho, que a gente tenha a mesma compreensão acertada e larga a respeito da matéria. Faleis todos a mesma coisa. Segundo pedido: não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos. A ideia aqui é de restauração, porque a igreja começou bem, os crentes começaram andando lado a lado, porém pouco a pouco foram se distanciando, se alinhando, se agrupando e formando as panelinhas, que trouxeram um grande prejuízo para aquela comunidade. Então, o chamado de Paulo aqui: não haja entre vós divisões, a ideia aqui é de restauração daquilo que estava indo muito bem. Retomem aquele comportamento típico do início da conversão de vocês. Retomem aquela conduta, não contribuam para as divisões, pelo contrário. Sejais inteiramente unidos. E a terceira exortação, o terceiro pedido: sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. A ideia aqui é de ter a mesma mente, é de ter uma mente orientada pelo Evangelho. No verso 13, o apóstolo Paulo apresenta argumentos poderosos contra a desunião dos crentes. E ele endereça àquela comunidade 3 perguntas, 3 pedidos, e agora ele faz 3 perguntas. São perguntas retóricas que não precisam de resposta. Acaso Cristo está dividido? A primeira pergunta. Acaso Cristo está dividido? A resposta óbvia a essa pergunta é não. Porém, o comportamento dos coríntios dá a impressão de que a resposta é sim. Há algum desajuste aí. Algo precisa ser transformado e recuperado. Segunda pergunta: foi Paulo crucificado em favor de vós?
Os coríntios devem ter imediatamente percebido o absurdo dessa pergunta, pois não foi Paulo, mas sim Cristo, quem morreu crucificado no lugar deles. Os coríntios deviam sim ter muito respeito e admiração para com o apóstolo Paulo, o plantador daquela comunidade. Porém, não foi Paulo quem derramou seu sangue para a salvação e redenção deles. E Paulo prossegue, a sua última pergunta é a seguinte: fostes porventura batizados em nome de Paulo? Ser batizado em nome de alguém significa conceder-lhe a posse sobre a própria vida, sujeitar-se à sua autoridade, estar à sua disposição. No batismo, os cristãos coríntios tinham se tornado propriedade de Jesus e de ninguém mais. Depois dos 3 pedidos e das 3 perguntas, nós vemos que todos os argumentos de Paulo contra a desunião estão centralizados em Jesus, o que enseja-nos a seguinte lição: a desunião da igreja começa quando a gente deixa de focar em Jesus. O grande perigo para o crente, o grande perigo para uma igreja, é começar a se importar com outras coisas do que com o Senhor. A partir do momento que a nossa atenção é removida do Senhor para outras coisas, para outras pessoas, as crises espirituais começam. Esse é o grande alerta do apóstolo Paulo para nós. Permaneçam focados, interessados, atentos àquilo que o Senhor tem para vocês. Paulo exorta a igreja no sentido de que ela pode e deve aprender a compreender a sua unidade, a sua diversidade, a partir do fato de que a igreja é o corpo de Cristo. Esse tema, essa metáfora, é amplamente empregada por Paulo em seus escritos e especialmente nas cartas endereçadas aos crentes de Corinto. Nós devemos, prezados irmãos e irmãs, nós precisamos de união naquilo que é essencial. Há assuntos que são essenciais e há coisas que não são essenciais. O que é essencial, o que é inegociável para os crentes? A doutrina, que deve ser bíblica, e a missão. Somos um povo com uma missão, de proclamar o evangelho e de ser sal e luz no mundo. Isso é essencial. Mas há outras coisas que são não essenciais. Por exemplo, a cor da igreja, a ornamentação do templo, a roupa que o clero emprega, o estilo musical, se é pop do tipo Hillsong, ou se é uma música do tipo MPB, ou se são apenas hinos tradicionais. Essas coisas são não essenciais. Contudo, muitas vezes os conflitos e as divisões da igreja começam justamente por conta desses aspectos que não são essenciais. E esses conflitos, não raras vezes, ocorrem por conta das tensões entre as gerações. A geração velha entra com a tradição, a geração nova entra com a contestação, mas uma precisa da outra. A tradição não existe, não sobrevive sozinha. Porém, a contestação também não. Uma necessita da outra. A tradição fornece o barro e a contestação o modela. O equilíbrio, portanto, é altamente necessário. O chamado para a unidade, em primeiro lugar, nos conduz da divergência para a divergência. Ou melhor, nos conduz da divergência para a convergência. Nos torna mais unidos. Faz a gente se concentrar naqueles aspectos que são essenciais. A segunda e última lição que aprendemos com esse texto é que o chamado para a unidade nos conduz da apatia e da discussão para a missão.
depois de descrever os vários partidos da igreja de Corinto, o apóstolo Paulo diz: olha, eu dou graças a Deus, porque eu não batizei ninguém aí. Foram poucos que eu batizei. Paulo não está aqui diminuindo o valor do sacramento do batismo. O que Paulo está fazendo é mostrando a sua felicidade pelo fato de que ninguém poderia fazer partidarismo pelo fato de ter sido batizado por ele. Ninguém poderia dizer: olha, eu sou melhor que você porque eu fui batizado pelo apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Eu sou melhor que você porque eu fui batizado na infância pelo reverendo Wilson do Amaral Filho. E ele batizou os meus 3 filhos. Eu me orgulho disso. Mas isso não pode ser motivo para eu fazer partidarismo. Isso deve ser motivo para a gente glorificar a Deus, não para a gente discutir, não para a gente diminuir o outro obreiro. Para com isso. Depois dessas considerações, o apóstolo Paulo afirma no verso 17 que a sua missão é pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Meus irmãos, os gregos admiravam muito a capacidade retórica de uma pessoa. Os gregos aplaudiam pessoas que tinham a habilidade para falar em público. Uma pessoa com capacidade retórica era ouvida em qualquer canto da Grécia. E o apóstolo Paulo compreende que a sua mensagem é eficaz e tem poder não por conta da sua oratória, mas por conta do poder da cruz. Esse tema será amplamente desenvolvido nos próximos capítulos, como veremos. Então, o apóstolo Paulo nega aquilo que ele designa de sabedoria de palavra, pois o evangelho que ele apresenta, ele não faz essa apresentação por meio da sua habilidade. A eficácia da sua mensagem não reside na sua habilidade humana, mas sim no poder da cruz. E nós hoje, infelizmente, corremos o mesmo perigo que ameaçou e que comprometeu os gregos. Tem muito crente aí andando atrás de pregador, andando atrás da forma e não do conteúdo. Tem muito crente aí fascinado com a capacidade retórica e teológica dos pregadores do YouTube. Mas não é o cara do YouTube que vai visitar você no hospital. Não é o cara do YouTube que vai fazer o ofício fúnebre lá na sua família. É o pastor da paróquia, é o pastor local. Então para de ficar valorizando apenas os famosos e valorize aqueles que são fiéis à Escritura. Não que eles sejam infiéis, não é esse o meu ponto. O meu ponto é que a gente deve valorizar a fidelidade. E a gente deve valorizar, sobretudo, a pregação da palavra do Senhor. Devemos valorizar a missão que o Senhor nos deu. No cerne da missão está simplesmente o desejo de estar com Deus e dar-lhe o serviço da nossa vida. A missão é uma doxologia prática, e o seu segredo mais profundo é o propósito de que Deus seja glorificado em todo o tempo. Considerando que hoje é o Dia das Mães, eu gostaria de encerrar essa meditação com um trecho de uma carta que foi escrita em 19 de outubro de 1857, por uma senhora chamada Martha Snodgrass Simonton, a mãe de Ashbel Green Simonton, o missionário que trouxe o presbiterianismo ao Brasil. Simonton ainda era seminarista, ainda estava estudando no seminário de Princeton para ser ordenado ao sagrado ministério, e ele se convenceu de que Deus havia o chamado para o trabalho missionário.
E essa notícia alcançou a senhora Marta. E ela resolveu reagir àquela notícia, escrevendo para o jovem Ashbel Green Simonton e dizendo para ele o seguinte: é difícil separar-se daqueles que talvez não mais vejamos sobre a terra, mas quando penso no valor das almas imortais que estão se perdendo pela falta do verdadeiro evangelho, o conhecimento do bendito Salvador, considero um privilégio ter alguém que queira sacrificar tanto e dedicar tudo ao serviço do Mestre. E aí vem uma frase que eu acho muito bonita: recomendo você, meu filho, com orações e lágrimas ao Senhor, que tudo faz bem. Marta Simonton compreendeu que a missão do crente é pregar o Evangelho. A mãe de Simonton compreendeu que o que mais importa na vida é fidelidade ao Senhor, é dedicação ao Senhor. Que a gente também tenha essa mesma percepção santa e bíblica a respeito do que o Senhor deseja para nós. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.